Vocês estão animados? Eu estou animado esta manhã, amém? Creio que vocês também estejam animados aí, aleluia. Eu quero falar sobre o altar e a cruz. O dia que a sua vida sair do altar, você tem que ir para a cruz. O dia que sair da cruz, você tem que ir para o altar. Qual deles você prefere? A cruz ou o altar? É interessante, né? Olha, o tema desse ano nosso é Vivendo o Chamado. Amém. Aleluia. Deus, quando nos chama, Ele nos chama com um propósito. E nós precisamos viver esse chamado. O Senhor Jesus tem um chamado para a igreja, como igreja, e o Senhor tem um chamado individual para cada um de nós, para nós exercermos e trabalharmos dentro do corpo de Cristo. Amém, Jesus? E eu creio em nome de Jesus, se você não sabe o seu chamado, hoje você vai descobrir o seu chamado. O Espírito Santo vai estar ministrando, revelando ao seu coração aí, em nome do Senhor Jesus. Interessante, querido, que todo chamado, você pode olhar para a palavra de Deus, que todo o chamado ele vem acompanhado de promessas. Quando Deus faz um chamado na nossa vida, ele vem acompanhado de promessas. Seja ministerial, seja familiar, seja qual for o propósito do chamado nosso. E nós vamos ver um pouquinho nessa noite, então venha acompanhado. Para nós vivermos o chamado, nós precisamos entender a importância do altar e a importância da cruz. Nós precisamos entender isso, porque viver o chamado, queridos, é ser separado. Amém? Mas eu sei que vocês estão em pé e vão permanecer em pé. Amém? Brincando. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao 7. Gênesis 12, primeiro livro da Bíblia lá. Esse texto fala sobre um chamado que Deus fez na vida de um homem chamado Abraão. Dá para acompanhar ali? Amém? Vamos ler. Se consegue ler todo mundo junto? Vamos ler todo mundo junto? Olha lá. Só seguir ali que sai a mesma, tudo igualzinho. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para uma terra que te mostrarei. Isso, meio de uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E terás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Saraia, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para ir para a terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estava ali os pneus na terra. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei a tua terra. Edificou para o Senhor. Parecer. Amém? Glória a Deus, está aí. A tua descendência darei essa terra. Deus tem entregado uma cidade para essa igreja aqui. Amém, Jesus? Você crê nisso? Dá um glória a Deus. Agora você pode se assentar. Aleluia. Voltando, amados, aqui para o chamado. A única maneira, presta bem atenção nisso, a única maneira de nós vivemos o chamado é nós estarmos diariamente na cruz.
Nós precisamos estar na cruz diariamente. A cruz, ela fazia parte da vida de Jesus. E a cruz também faz parte da nossa vida e do nosso chamado. Ela é a mensagem. Eu amo falar sobre a cruz, querido. Paulo, ele fala assim, olha, para uns, a cruz é loucura. Ela não é, para uns é loucura. Para outros, é escândalo. Mas para nós, é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Então, mas voltando aqui, querido, para o texto que nós lemos, quando nós olhamos o altar no Velho Testamento, era o maior símbolo de culto. Era o altar. As pessoas iam trazer sua oferta, iam trazer sua adoração, eles se apresentavam diante do altar. Nesse episódio aqui, Abraão, ele levanta um altar. Mas o primeiro altar que foi levantado foi por Abel. Abel, ele levantou um altar de adoração. Biblicamente, é o primeiro altar que foi levantado. Abel estava adorando o Senhor e Deus aceitou a adoração, aceitou a oferta, aceitou Abel diante daquele altar. Segunda pessoa a levantar um altar foi Noé. Noé levantou um altar de gratidão. Aleluia ao Senhor. Abraão, ele tem levantado o altar de fé. Por isso que é chamado o pai da fé. Ele levantou altares de fé. Quando nós olhamos para Isaac, filho de Abraão, ele levantou o altar de superação. E permanecer nas promessas da confiança no Senhor. E Jacó, ele levantou um altar de compromisso. Quando ele estava ali indo para a casa de Labão, ele dorme naquele lugar e ele tem um sonho que veja uma escada aberta que ligava a terra ao céu. E naquela grande visão que ele teve, a palavra do Senhor diz que os anjos percorriam aquela escada. E quando ele acordou, ele falou assim, olha, ele ficou amedrontado e falou, este lugar é o lugar da casa de Deus. E ele chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. E ali ele fez um voto de compromisso ao Senhor. Mas quando nós olhamos, amada igreja, para a vida de Abraão, Abraão é como um modelo para nós. Ele é como um modelo para a minha vida, para a sua vida, uma vida de fé e de crescimento espiritual. É uma vida de fé e crescimento espiritual que Abraão teve na presença do Senhor. E a marca distintas, né, de altares na vida de Abraão, durante a sua jornada, durante a sua peregrinação espiritual, tanto de crescimento como de uma visão de Deus. Aonde nós descobrimos, querido, o nosso crescimento, a nossa visão de Deus para a nossa vida, é quando nós olhamos para a cruz de Cristo e quando nós temos a intimidade com a palavra do Senhor. Você quer crescer espiritualmente? Então cresce na leitura. Você quer conhecer Deus mais? Então busca mais o Senhor. Muitas vezes, amados, é leitura da palavra e é joelhos no chão, chorando na presença do Senhor. É nesse momento que Deus se revela para nós. É nesse momento que Deus certifica o propósito, o chamado dele para as nossas vidas. Aleluia. É nesse momento de intimidade. Então, o nosso crescimento, querido, descrito na palavra de Deus, ele é um crescimento lento, mas ele é contínuo. Talvez você olhe as coisas para estar demorando um pouco para mim, mas Deus está trabalhando na sua vida. Deus está moldando o caráter de Cristo na sua vida. Talvez você pode achar um pouco meio lento, mas ele é um trabalho contínuo que o Senhor está trabalhando no seu coração. Muitas vezes o Senhor está moldando primeiro o caráter de Cristo, o caráter de Deus na nossa vida. E quando nós olhamos para a vida de Abraão foi marcada por altares. É um altar, querido, quando nós falamos em altar, o altar é um lugar de entrega, é um lugar de renúncia, é um lugar de adoração, é um lugar de consagração, é um lugar de sacrifício. O altar é isso.
E a nossa vida também, assim como a vida de Abraão foi marcada por altares, a nossa vida é marcada pela cruz. Cada um de nós temos uma cruz. Jesus mesmo falou assim, olha, se você não renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz, não tem como você me seguir. A cruz, ela faz parte da nossa vida. E quando nós falamos em cruz, querido, é uma vida de renúncia. É uma vida de renúncia, é uma vida de rendição. É uma vida de adoração, de consagração, de sacrifício. A cruz é isso. Então a cruz, ela faz parte do chamado na nossa vida. Ela faz parte. Não tem mensagem mais poderosa. Não tem algo mais significativo para nós, como cristão, do que a cruz. Você sabe o que significa cristão? Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala, eu vejo Cristo em você. Eu vejo Cristo em você. É esse modelo que o Pai está trabalhando em nós. Ele está traçando o caráter de Cristo em nós. E ser cristão é isso, é você ser parecido com o Senhor Jesus Cristo. Isso é ser cristão. Então a nossa vida, querido, é marcada pela cruz. Essa vida de rendição, de adoração ao Senhor, de consagração, de sacrifício. O altar, ele fazia parte do chamado na vida de Abraão. E a cruz, ela faz parte também. Não tem como, querido, nós exercermos o chamado sem a cruz. Não tem como nós viver, na verdade, uma vida cristã sem a cruz fazer parte do nosso dia a dia. Porque a cruz, ela traz revelação. A cruz, ela traz revelação. E ela traz revelação do nosso chamado, de viver o chamado é viver uma vida de cruz. Guarda bem isso, você viver o seu chamado é você viver uma vida de cruz. Quem somos nós para exercer alguma coisa? Qualquer tipo de ministério dentro do reino de Deus. Não é pela nossa capacidade, não é pelo nosso merecimento. Se dependesse de mim, eu não estaria aqui. Estou aqui porque o Senhor colocou. E é verdade. Por que nós estamos aqui nesta manhã? Porque o Senhor nos atraiu para a sua presença, Ele se revelou a nós. Ele tem falado ao nosso coração. Ele tem trazido nós, igreja, para um momento de intimidade. E quando Ele traz para esse momento de intimidade, Ele aponta para a cruz. Para nós olharmos para esse sacrifício, para nós olharmos o que Jesus fez, para quê? Para derrubar uma parede de separação, onde nós estamos longe do Senhor, como inimigo do Senhor, longe das promessas. Aí Jesus vem e Ele entrega a sua vida por nós, para que nós podemos gozar dos benefícios, para que nós podemos gozar das riquezas celestiais, das promessas celestiais. Aleluia. Santo Deus. Eu quero pôr aqui 4 versículos. Esses 4 versículos, querido, cada versículo ele tem uma mensagem de superação. Às vezes você diz, olha, a caminhada está difícil, o chamado está difícil de você exercer. Por quê? Porque nós se ponhamos na nossa fraqueza. Nós olhamos, igreja, para a nossa limitação. E nós precisamos confiar, porque lutas, batalhas, você vai ter todos os dias. Se você for largar de exercer o seu chamado por causa de lutas e batalhas, você está dando ponto para o inimigo. Você está abrindo mão do seu chamado. E a gente precisa realmente se certificar, colocar, implantar nossa vida na palavra do Senhor. O que a palavra de Deus fala a respeito de você? Olha o que a Bíblia fala a respeito de você. A primeira identidade que você tem é como filho.
Ele chama nós de filhos e filhas. Aleluia. Essa é a primeira identidade que nós temos. Quando ele fala sobre as lutas, batalhas, ele fala assim, quem? Qual é a luta, qual é a batalha para nos tirar da presença do Senhor? Aleluia. Salmo 84, 7. Presta bem atenção nesses versículos. Salmo 84, 7 fala assim, prosseguem. Prossegue, não pode parar, irmão. Prossegue, continua caminhando. Ele fala assim, prossegue o caminho de força em força. Fala para o seu irmão do seu lado, é de força em força. Irmãos, é de força em força. Até que cada um se apresente a Deus em Sião. O Senhor é a nossa força. Então, realmente, muitas vezes, para você caminhar, a sua caminhada cristã, exercer o seu chamado, é de força em força, é de força em força, que nós vamos vencer, aleluia. Quando Deus fala para Josué, Deus fala o quê? Josué, seja forte, é força, e corajoso. O que depende de nós, querido, muitas vezes nós sermos fortes, força em força. Mas a nossa força está no Senhor. O Senhor, Ele é a nossa força. Deus nunca vai te deixar. Presta bem atenção nisso. Deus nunca vai te deixar. Você nunca está sozinho. É o Senhor que te fortalece. Amém, Jesus? Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus. A justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. É de fé em fé, irmãos. É de fé em fé que nós vamos estar caminhando. Aqui o texto fala que a justiça de Deus não é alcançado pelos nossos méritos, pelas nossas obras, ou nós sermos uma pessoa bonzinho, ou nós sermos um crente fiel. Não, tudo isso é importante na nossa vida, mas a justiça de Deus é revelada na nossa vida através da fé. Aleluia! É crer no Senhor Jesus Cristo. Por isso que a vida cristã, ela é de fé em fé, é de fé em fé. É assim que nós vamos caminhando. Aleluia. Toma posse disso aí, meu irmão. 2 Coríntios 3,18. Assim todos nós, como a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. E estamos sendo transformados segundo a sua imagem. De que maneira? De glória em glória. Eu posso ouvir um glória a Deus? Primeiro um glória a Deus. Nós somos transformados à imagem do Senhor, de glória em glória. Glória a Deus, aleluia. Cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito Santo. Então é de glória em glória. É a glória de Deus sendo manifestado, querido, sobre a nossa vida. Deus ele vai moldando, ele vai trabalhando, transformando nós na imagem do Senhor Jesus Cristo. É quando a glória de Deus reflete sobre a sua vida. Não é a glória nossa, é a glória de Deus. É de glória em glória e vai sendo transformado. Abraão, quando ele ficou 40 dias naquele monte, ele saiu daquele monte resplandecendo uma luz, e aquela luz ele recebeu da onde? Ele recebeu do próprio Deus Todo-Poderoso. Porque a palavra de Deus fala que Deus é luz. E o rosto de Moisés brilhava. A glória de Deus estava estampado no rosto de Moisés. É de glória em glória. Quando nós recebemos a glória de Deus sobre a nossa vida. Essa é uma revelação de superação. E para nós encerrarmos aqui, 1 João 1,16. Não é encerrar a palavra não, tá? Só os versículos.
Ainda tem mais 1 hora pela frente aí. Tá tudo bem, pastor Sérgio? Amém? Meu Deus, amém foi pouco. Glória a Deus. João 1,16. Está ali. E todos nós recebemos também da sua plenitude. De que maneira? 16. Não está igual aqui. Graça sobre todos recebemos da sua plenitude. Graça sobre graça. Meu Deus. É graça sobre graça. Paulo, ele foi arrebatado, um homem foi arrebatado até o 3º céu. Ele teve visões esplêndidas, maravilhosas. E a palavra do Senhor diz que para que Paulo, porque o homem é falho, querido, a gente tem que saber guardar o nosso coração. Não estamos falando aqui de qualquer, não estamos falando de Paulo. Meu Deus, né? Paulo, para não se engrandecer, Deus permitiu um espinho na carne de Paulo. Não fala que tipo de espinho é. Muitas pessoas falam uma coisa, falam outra, mas a palavra não revela que tipo de espinho é. Mas a palavra revela que era um agente de Satanás, que vinha para esbofetear, envergonhar, humilhar a Paulo, muitas vezes, para Paulo refletir sobre aquilo ali. E Paulo, naquele momento, ele fala assim, olha, aquilo ali estava incomodando tanto ele, que ele foi buscar o Senhor, fala, Deus, tira isso aí de mim. O que Deus fala para Paulo? Deus fala assim, olha, Paulo, a minha graça te basta. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Que em muitos momentos nós vamos atravessar luta nessa terra. Nós vamos enfrentar problemas nessa terra. Nós vamos ter adversidade nessa terra. Nós vamos ser incomodados, nós vamos ser feridos na alma, nós vamos ser feridos no corpo. Mas é a graça do Senhor Jesus Cristo que nos faz vencer. Aleluia! O que nós precisamos é da graça dele. E é de graça em graça. Aleluia! Que nós vamos vencer. Então, a capacidade. Quando fala aqui de plenitude, querido, fala de uma capacidade, de uma totalidade, de você ser completo em Cristo Jesus. E é de graça em graça. Aleluia. Por isso que é tão importante também o altar na nossa vida. Você sabia que as pessoas para vir para o altar é uma luta? Convida as pessoas para vir para um culto de oração. Vamos orar no altar. Meu Deus. Irmãos, a gente muitas vezes não compreende. Você sabe por que a gente foge? Porque a gente é ignorante. Porque se a gente entender o propósito de você ter uma vida no altar, de buscar o Senhor, é tremendo, querido. É tremendo isso. Por isso que a importância do altar na nossa vida, de você ter uma vida de busca. É interessante que nós não edificamos altar para nós mesmos. Não. Nós não edificamos altar para nós mesmos, não. Mas o altar é o que? Para adorar o Senhor, é oferecer sacrifício, é invocar o nome dEle, aleluia. E é o que Deus espera de vidas rendidas adiante do altar dEle. A palavra do Senhor diz que quando a pessoa trazia um sacrifício, um cordeiro, e ele colocava sobre o altar, aquilo ali era o quê? De cheiro suave e agradável que subia para o Senhor. Querido, muitas vezes a nossa oração, as nossas lágrimas, o nosso choro, o nosso clamor, ele sobe, cada lágrima que você derrama aqui, quando você está orando, essa lágrima é pego pelos anjos e é levado direto para o céu. É colocado lá na presença do Pai. Isso é uma vida no altar. É você invocar, não tem algo mais precioso do que você buscar a presença do Senhor. O altar é um símbolo de uma vida espiritual. É um símbolo de uma vida com Deus. De você realmente ter um crescimento, uma intimidade. É aquilo que nós, quando nós se prostramos diante do Senhor, nós estamos assim,
no maior momento de intimidade. Sabe o que acontece? Deus, ele chega bem do seu ladinho. Abraão, ele se prostrava diante do altar oferecendo sacrifício. E sabe como é que Abraão foi chamado? Amigo de Deus. Amigo de Deus. É nesse momento que o Pai se coloca do lado. Lá em Isaías 41:8 fala isso. Então essa comunhão, ela é marcada por uma vida de altar, de revelação. A revelação é a essência de que uma verdadeira vida espiritual de Abraão. Ou seja, consiste na medida do nosso conhecimento. Do nosso conhecimento para com o Senhor. Das instruções que nós recebemos acerca das coisas de Deus. Deus, ele muitas vezes quer revelar coisas para nós tremendo. Mas nós não paramos, igreja. Nós não paramos, nós não temos momento diante do altar. O altar é um lugar de revelação. A cruz é um lugar de revelação. E se a gente quiser ouvir a voz de Deus, você quer ouvir a voz do Senhor, venha para o altar. Venha para o altar, valorize esse momento de busca, de oração. O importante não é quanto o que nós somos amigos de Deus. Deus é seu amigo. Isso não tem dúvida. Jesus mesmo chamou os seus discípulos de amigo. Mas o quanto você confia em Deus, o quanto Deus é o seu amigo. Quanto? O problema não é Deus andar conosco, é o quanto que nós andamos com Deus. O quanto que você tem andado com o Senhor. Abraão, em Gênesis 24:40, fala assim, Abraão já na sua maturidade de vida, disse, o Senhor cuja a presença eu ando. Abraão já estava um tempo na terra de Canaã. E ele fala assim, olha, já sendo um homem de idade, ele fala, cuja o Deus da presença que ele anda. Ele era um homem que andava com o Senhor, ele andava com Deus. Então expressa assim a qualidade da sua vida espiritual. Porque, amada igreja, frequentemente nós desejamos, eu desejo, eu creio, quem quer que Deus anda com você? Aleluia. Nós queremos. Glória a Deus. Nós queremos que Deus abençoe os nossos caminhos. É ou não é? Fala, Deus abençoe o meu ano, abençoe o meu dia, abençoe os meus caminhos. A gente deseja isso muito, realmente que Deus esteja conosco, que Deus nos abençoe. Então, frequentemente nós queremos isso. Mas a verdadeira marca, querido, presta atenção disso, a verdadeira marca da consagração é o quanto que Deus anda conosco. A gente quer que Deus anda conosco. Mas o quanto nós estamos andando com Deus. O quanto que a cruz tem trabalhado na minha vida. O quanto que a cruz tem trabalhado na sua vida. O quanto você tem derramado a sua vida diante do altar do Senhor. O quanto a sua vida está na presença do Senhor. Porque, querido, quanto o verdadeiro quebrantamento é quanto o trabalho da cruz sobre as nossas almas. O que representa a cruz para você? O quanto que a cruz tem ministrado na sua alma? Quando você olha para o sacrifício da cruz, eu querido, toda vez que eu vou fazer um culto de ceia, eu choro. Porque não tem, para mim, um culto muito precioso. Eu, desde quando eu nasci na fé, eu fui muito disciplinado com isso. Sobre o culto da ceia. Porque é um momento único da igreja. Às vezes a gente podia até fazer mais vezes, né, pastor Sérgio? Hã? Então, uma vez por mês.
E aí tem crente que tem coragem de faltar no culto. Pô, eu fico doente com isso. Fala, meu Deus, não pode. É um momento único de comunhão ali em volta de algo que representa o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando estava lá naquele cenário, que ele senta à mesa com os discípulos, ele fala assim, olha, eu desejei. Jesus estava desejando ter aquele momento de ceia com os seus discípulos. Aí eu fico doido da cabeça quando eu vejo o crente não desejando ter esse momento junto com a igreja, compartilhando esse momento de comunhão. Querido, o culto de ceia é um lugar de comunhão, um lugar de cura, restauração, liberação de perdão. Tudo isso não está aqui no escrito da palavra, mas o Espírito Santo levou. Glória a Deus, aleluia. Então, a marca da nossa consagração é o quanto nós andamos na presença do Senhor, o quanto nós andamos nos caminhos de Deus. O quanto a disciplina espiritual e necessitamos de andar com o Senhor. Querido, quando nós olhamos para o altar no Velho Testamento, o altar ele é uma figura no Novo Testamento, onde o verdadeiro Cordeiro Pascual morreu por nós. Quando Abraão oferecia um sacrifício, colocava o cordeiro sobre o altar, simbolicamente estava ali Jesus sobre o altar. Ele apontava para a cruz. Aquele sacrifício do cordeiro apontava para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É por isso que o altar e a cruz faz parte da nossa vida. Aleluia. Ele apontava para isso. O nosso verdadeiro Jesus Cristo, querido. Quando você olha para a cruz e Cristo são inseparáveis. A cruz e Cristo são inseparáveis. Você sabia que Cristo sem a cruz não seria Cristo? É forte isso, né? A cruz sem Cristo não seria Cristo. Ele não poderia nos salvar se não fosse através da cruz. Por que o Pai permitiu? Ele orou antes, ele falou com o Pai, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Não era possível, querido, porque estava em jogo ali a minha vida e a sua vida. O único lugar de nós sermos remidos era na cruz do Calvário, num sangue derramado para lavar os nossos pecados. Era a única maneira. Mas a gente vê as pessoas muitas vezes não entendendo a mensagem da cruz nem a cruz. Para muitas pessoas, a cruz simplesmente é um objeto de tortura. E realmente é. Para outros, é um adorno no pescoço. Mas a cruz, ela define a própria natureza de Cristo. A própria natureza. E conta a nós, amada igreja. Conta a nós. Porque um cristianismo sem cruz não é cristianismo. Um cristianismo sem cruz não é cristianismo. Uma vida cristã sem a cruz não é uma vida cristã de forma nenhuma. A cruz, ela faz parte, como ela fez parte da vida de Jesus, ela faz parte da nossa vida. Porque quando nós não entendemos isso, acaba sendo simplesmente um ego, um adorno, ou muitas vezes um ensinamento de Cristo. Isso que acaba sendo. Mas nós necessitamos da cruz, tratando em nós profundamente conosco. Para quê? Para que nós podemos ser homens e mulheres de Deus espirituais. Ser homens e mulheres de Deus espirituais. Aleluia. É viver essa vida espiritual. É você andar com Deus. Então a nossa fé cristã
constantemente ela é marcada pela cruz. Pela cruz de Cristo em nós. E quando nós olhamos para cada um desses altares levantados ali, esses altares, então, ele aponta para esse trabalho, para esse sacrifício que foi feito ali na cruz do Calvário. Ampliando, sim, a nossa consagração, ou seja, o nosso relacionamento com Deus. É o nosso relacionamento. Você quer ter uma vida consagrada? Depende do quanto que você se relaciona com Deus. Porque se você começar a se relacionar com o mundo, misericórdia. Não tem. É o quanto você se relaciona com o Senhor. É isso que determina a nossa vida de consagração. Quando nós olhamos para esse altar que Abraão edificou, o primeiro altar que edificou foi ali em Siquém. Siquém significa ombro. Aqui, ó, ombro. A palavra Siquém significa ombro, o lugar de maior força do homem. E ali Abraão estava reconhecendo a grandeza de Deus. O altar da revelação, Deus estava se revelando a Abraão naquele momento. Conhecido como altar da revelação. Deus, ele se revela a Abraão, ele aparece para Abraão. Querido, nós precisamos entender que a cruz também é um lugar de revelação para nós. A cruz é um lugar de revelação. Na medida que a cruz ela vai tratando conosco, e nós vamos tendo essa genuína revelação. Aleluia. Que é a revelação do seu chamado. A revelação do seu chamado está na cruz. Está na mensagem da cruz. E na medida que nós vamos conhecendo, tratando pela cruz, então nós teremos uma genuína revelação. Eu quero aqui citar 4 revelações importantes. A primeira revelação que nós temos é quem Deus é. Quem que Deus é? A Bíblia fala que Deus é amor. Deus é luz. Deus é o pão da vida. Deus é o caminho, a verdade. João 3,16. Porque Deus amou. Amou quem? Você, meu irmão. Amém. Amou a mim. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos a primeira revelação de quem Deus é. A segunda, quem que nós somos. Nós temos uma revelação de quem que nós somos, da nossa identidade. E acima de tudo, nós somos servos. Somos servos do Senhor. Somos filhos do Senhor. Romanos 6,16. Terceiro, quem a igreja é. Quem é a igreja? A igreja é a noiva. Essa noiva adornada. Essa noiva que é esperada pelo noivo no altar. Aleluia. Você está disposto, a noiva vai vir para o altar. Quando faz um casamento, né? O momento de esperar, está o noivo esperando. Não sei por que essa metodologia, essa dinâmica desse jeito, né? Era a noiva que devia esperar o noivo no altar e o noivo vem pulando encontrar com a noiva. Porque é assim que vai acontecer com Jesus. Nós estamos esperando. Quem está esperando Jesus? Jesus vai vir para buscar a sua noiva. Amém? Mas vamos deixar por enquanto assim, né? O momento mais importante do casamento. O noivo entra, tal, põe louvor e tudo, e todo mundo sentado. Todo mundo sentado. Aí começa tan 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 tan. O que todo mundo faz? Coloca em pé. Momento esperado. Por quê? Porque a noiva está vindo para o altar. Quando nós sermos levados por Cristo para o céu, os anjos vão estar em festa, em alegria, esperando a noiva, batendo palma. Os anjos vão se colocar em pé. A noiva está chegando. A noiva está vindo. Aleluia!
E quarto, para nós encerrarmos. Só os 4 elementos, tá? Vai continuar ainda. Fala assim, misericórdia, pastor, vai embora. Quarto é, o que é o mundo? O que é o mundo? O mundo é passageiro, querido. A palavra de Deus fala assim, não ameis o mundo, nem que no mundo há. 1 João 2,15. Então nós carecemos, amada igreja, de uma visão real dessas 4 coisas. Para quê? Para que nós podemos viver uma vida, ou seja, uma verdadeira vida espiritual. Para que aquilo que Deus foi revelado a nós, ou seja, que Deus está formando em nós, Deus está trabalhando, Deus está formando na sua vida. Olha o que você é hoje. E pensa você antes de conhecer a Cristo. Você não queria me conhecer antes de conhecer Jesus. Não, era bom você não me conhecer. Porque coisa boa eu não era. E olha que de trabalho para Jesus, ainda está dando trabalho ainda. Deus ele vai se revelando, ele vai trabalhando na nossa vida. Ele vai moldando. Que realmente o que Deus está fazendo não fica só no intelecto, porque tem muito crente intelectual aí, querido. Tem muito crente que expana a palavra de uma tal maneira, só que não vive a palavra. Ou muitas vezes distorce ao seu favor. Os ensinamentos de Cristo, ela entra para o nosso coração de uma maneira transformadora daquilo que nós recebemos do Senhor. Que possa produzir cada vez mais em nós, fazendo aumentar mais Cristo, mais Cristo, mais Cristo, mais Cristo na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Porque, querido, o novo nascimento é o que Jesus falou para Nicodemos. No momento que Jesus entra na sua vida, o seu espírito renasce de novo. Mas a sua alma não. O novo nascimento, a nova regeneração, é no momento exato que nós recebemos Cristo na nossa vida. Esse é o novo nascimento, é a marca do início de uma vida cristã. Mas a consagração, que é o trabalho na alma nossa, é a marca do início do nosso crescimento, da nossa maturidade. Sabe onde que ela começa? Ela começa na cruz. Quando nós começamos a entender o propósito da cruz na nossa vida. Então a nossa vida começa a ser o quê? A nossa vida ela começa na cruz. E a nossa vida termina na cruz. É todo momento. E é na cruz que está a maior marca do nosso chamado. De quem que nós somos, da nossa identidade, daquilo que nós temos recebido do Senhor. Amém, Jesus? Quero deixar essa palavra ao seu coração. Que você possa refletir, querido, sobre o altar e sobre a cruz. A importância do altar na sua vida, a importância da cruz na sua vida. Nunca tire a sua vida do altar. E nunca fuja da cruz. Tem crente que foge da cruz. Muito bem. É viver uma vida superficial, mas não uma vida de renúncia. Quer viver muitas vezes lá fora uma vida de prazer, mas não uma vida de altar. Altar é lugar de choro. Altar é lugar de sacrifício. Nós vivemos hoje aí, querido, pessoas pregando um evangelho fácil, onde os crentes vão para a igreja buscando uma vida boa, prosperidade. Será que é isso? Só que está aqui? Ainda que são promessas de Deus, Deus falou assim, olha que nós comeremos o melhor da terra, se nós o quê? Obedecesse Ele. Deus tem promessas maravilhosas. Quando Deus chama você para servir a Ele, Ele quer abençoar você, que você como o melhor da terra. Deixa a cruz trabalhar na sua vida. Amém, Jesus?